Fala galera, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos ao canal do Nerd da Fiel, é um prazer ter vocês aqui. O meu nome é Luiz e tô passando aqui hoje para falar de mais um assunto polêmico no Corinthians. Afinal de contas, o Corinthians vive de assuntos polêmicos e dessa vez são assuntos referentes a uniforme. A camisa, a calção, a shorts, a blusa, a uniformes do Corinthians. Descobriram que o Corinthians não organiza, não mantém, está tendo uniformes ou está tendo em más condições os seus uniformes. Seja eles uniformes de jogo, uniformes de treino, seja ele uniformes do time profissional feminino, da base. Notou-se que, cara, a gente tem um problema relacionado a materiais esportivos. E aí foi se investigar isso. E percebeu-se que o Corinthians, infelizmente, é realmente uma gigantesca bagunça. E parece que nenhum setor, nenhuma área, nada envolvendo o Corinthians é realmente correto. Vamos falar sobre isso no vídeo de hoje, sobre agora a nova saga do Corinthians, o novo capítulo do Corinthians. Onde está indo parar o dinheiro? Onde está indo parar os uniformes que o Corinthians recebe da Nike? Onde está? É o que a gente quer saber, é o que a gente quer descobrir aonde está indo esse dinheiro do clube. Afinal de contas, é mais um BO que o Corinthians se mete. Vamos lá, vamos falar disso no vídeo. Então já deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha o vídeo, manda pra todo mundo o vídeo aqui do canal do Nerd da Fiel. Cara, vamos lá, vamos falar sobre isso. Primeiro de tudo, não é novidade pra ninguém, que o Corinthians, ele é uma zona, e que essa zona, ela faz bem pros caras que lá dentro estão. Eles não querem e eles não vão organizar o Corinthians. O Corinthians, enquanto instituição, da maneira como ela é hoje, ela é uma instituição falida. O Corinthians não tem solução do jeito que ele é hoje. As pessoas gostam de comparar. O Corinthians não tem capacidade de virar o Flamengo. De ter um cara que faz uma gestão correta, de ter um cara que faz uma gestão com princípios, um cara que entenda, sente a bunda na cadeira da presidência do Corinthians e administra o Corinthians bem. O Corinthians não tem essa capacidade da forma que é hoje. O modelo associativo do Corinthians, ele nunca vai melhorar. E sabe por que ele nunca vai melhorar? Porque o Corinthians passa de geração em geração o poder da mão do canalha. O canalha vai lá, ensina o filho dele a ser canalha, o filho dele pega, ensina o neto, o tio ensina o sobrinho, a mãe ensina a filha, e esse ciclo de canalice, esse ciclo de gente ruim, ele vai só se renovando. E diferente do que muita gente fala, por exemplo, da política, que o sistema ele é falho, você pode entrar bom, mas o sistema te corrompe, no Corinthians não. Parafraseando naquele nosso querido personagem, o Capitão Nascimento, o sistema é foda. E no Corinthians não tem espaço para um cara bom entrar, porque o sistema ele é tão fechado entre aquele grupinho que é o ruim, ele não consegue mais porque ele tá perto de morrer. Aí entra o filho dele que também é ruim. E vai só renovando, mas a renovação é sempre do lixo pro lixo. Do cara que quer aproveitar do Corinthians pro outro que quer aproveitar ainda mais. Então, o sistema hoje não funciona. Eu não sei se vai ser o modelo da Safiel, eu não sei se vai ser o modelo de SAF, mas o modelo de hoje não funciona. E por que eu tô falando tudo isso relacionando à questão de uniformes? Foi solicitado pela presidência do Corinthians que fosse feita uma investigação interna referente aos anos de 2024 e 2025 sobre a relação Corinthians e Nike, seguindo ali a questão: como é que o Corinthians está lidando com essa cota de uniformes que vem para o clube? Começou a se perceber que estava tendo muitos problemas. Problema com o time profissional masculino, problema com o time feminino, problema com futsal, com categoria de base. O Corinthians não estava tendo uniforme para o time profissional em alguns jogos.
O Corinthians, quando ia solicitar uniforme para os femininos, tava tendo baixa quantidade de uniformes. E aí foi se olhar. E o que a gente percebeu? O Corinthians tem um contrato com a Nike, e esse contrato ele tem valores que o Corinthians tem à disposição para utilizar da Nike. Esse valor gira em torno de 4 milhões essa cota. Percebeu-se que o Corinthians estava extrapolando e muito a quantidade de uniformes que a Nike estava mandando. Então a Nike mandava uma quantidade, o Corinthians utilizava essa quantidade e percebia que, cara, isso não vai dar, vou solicitar mais. E solicitava muito mais. Só que chegou um momento que viu-se que, cara, nem esse muito mais que a Nike tá enviando pro Corinthians tá dando. Então a gente precisa ir lá e comprar mais uma quantidade para comportar todos os setores, todas as áreas que utilizam o uniforme do Corinthians. Lembrando, o uniforme que a gente fala que a Nike disponibiliza não é só uniforme para os jogadores usar. É uniforme para o jogador, é uniforme para a comissão técnica, é uniforme que os seguranças usam, é uniforme que a equipe da saúde, é uniforme que a gente vê. Então tudo que tem o símbolo do Corinthians e o símbolo da Nike, ou camisas licenciadas que não necessariamente tem a Nike, aquilo gera um custo e aquilo vem de algum lugar. Mas percebeu-se que, além dos uniformes estarem faltando, além do Corinthians estar investindo e tendo um gasto acima daquilo que é o combinado com a Nike, essas camisas, esses produtos não estavam sendo suficientes. Como eu disse, se você olhar o jogo, por exemplo, do futsal, o futsal masculino do Corinthians utiliza coleções antigas. Se você olhar jogos da base do Corinthians, a base do Corinthians utiliza coleções antigas. Se você olhar, às vezes, jogos do feminino, você vai ver que a camisa não tá batendo com shorts. Que a camisa é de um ano e os shorts é de outro. O relatório feito pela comissão interna, ele chegou a perceber que teve um jogo do Campeonato Brasileiro do time masculino que o Corinthians não tinha uniformes suficientes, uniforme 1 suficiente para jogo, e teve que utilizar o uniforme 2. E aí virou e falou assim, tá bom, mas o que tá acontecendo? Por que isso tá sendo gerado? Pô, a gente tem um valor para usar, a gente tá usando 3 vezes mais esse valor. Esses 3 vezes mais não tá sendo suficiente, a gente ainda tá tendo que ir e solicitar mais 800 mil reais de uniforme. E mesmo assim tá faltando. Alguma coisa tá acontecendo. Não é possível que a gente tá usando tanto uniforme assim e não tá dando conta. E lembrando, eu li em algum lugar, uniformes que os jogadores trocam ou levam para casa ou falam, esse uniforme eu quero, eles saem do bolso dos jogadores. Eu vi essa informação em alguns sites, acho que é realidade. Eles saem do bolso dos jogadores. Então não é que o Corinthians, quando o jogador troca lá eu perco dinheiro. Não. E aí foi se olhar, pra onde tá indo isso? E o que o relatório apontou? Existem vários problemas na questão de almoxarifado, logística, gerenciamento dos uniformes do clube. E aí eu pergunto pra vocês, o Corinthians ele não é só um clube, ele é uma empresa. E se eu descer a rua da minha casa e for no mercadinho aqui, eu te garanto que o almoxarifado deles, que a logística deles, que o sistema de armazenamento deles vai ter uma organização necessária e boa o suficiente para o mercadinho funcionar. E quando eles foram olhar do Corinthians, nada ali era bom o suficiente, no nível básico, para as coisas funcionarem. E aí eu pergunto mais uma vez para vocês, você acha que o almoxarifado do Corinthians, ele não é bom porque o Corinthians não é capaz de colocar pessoas minimamente capacitadas para organizar um almoxarifado? Eu sei que é difícil, eu sei que tem sistemas, tem regras, tem áreas para se seguir, tem formas, tem tudo. Mas não é possível que se você for no mercado, você não vai conseguir achar meia dúzia de pessoas e falar assim, organiza esse sistema para mim. Eu quero que vocês organizem. Não é possível. Quando foi feita a fiscalização, lembrando, o Corinthians hoje ele tem 2 almoxarifados. Tem o almoxarifado do Parque São Jorge e tem o almoxarifado do CT. Eles distribuem uniformes para categorias diferentes. Então, por exemplo, o do Parque São Jorge, hoje ele lida com feminino e algumas categorias de base. O do CT, ele lida com masculino
majoritariamente as categorias de base mais próximas ali do masculino, do profissional. Notou-se que o espaço, o ambiente, era praticamente um ambiente insalubre para se trabalhar. Sujo, mal organizado, armazenamento horroroso, peças completamente fora de posição. Então, assim, você tem um short de 2025 com um short de 2023. Você tem uma camisa do ano de 2025 com uma camisa do ano de 2020. E tudo muito misturado, tudo bagunçado, tudo sujo. Cara, você vê as fotos, você fala, mano, como é que o Corinthians tem essa organização de almoxarifado? É um bagulho de 2000, dos anos 2000 pra trás. Bizarro. Você vai ver e aí você olha e fala assim, cara, tá, mas por que tem coisa aqui ainda, sei lá, mano, a reportagem fala, sei lá, 2015. Por que tem coisa de 2015 aqui ainda? Por que quando essa coleção saiu a gente não deu destino pra ela não foi pro profissional? Por que eu não pego essa camisa e transfiro ela pras lojas oficiais do Corinthians e coloco pra vender pro público? Por que eu estou guardando materiais esportivos tão antigos, ocupando espaço, misturando com os uniformes atuais? Se não teve utilidade para os times, por que eu não faço uma forma de revender esse dinheiro para eu não perder tanto o dinheiro que eu estou colocando? Cara, acharam calças do Vitor Pereira, o agasalho do Corinthians com as iniciais VP. O Vitor Pereira saiu em 2022. Cara, que bizarro. E aí o que mais me chama a atenção é, além de estar uma zona, como é que tá indo, tá sumindo, vamos colocar sumindo, os uniformes, por exemplo, das temporadas atuais? Pra onde tá indo isso? Cara, o Corinthians gastou quase, puta, eu esqueci o número, mas o Corinthians comprou uma cota de uniforme suficiente pro time profissional masculino, pro time profissional feminino, pro futsal, pra base, pra todo mundo utilizar. Pra todo mundo utilizar. Mas os uniformes somem. Os uniformes desaparecem. E aí eu pergunto pra vocês, vocês acham que esses uniformes, eles estão indo pra onde? Por que você acha que lá no começo do vídeo eu falei o modelo associativo do Corinthians não funciona? É o vô passando a canalice pro filho, é o filho passando pro neto, é o neto passando pro bisneto. Você acha que pra um cara conseguir tal benefício, que seja no mundo lá fora, que seja na empresa dele, ele vira e fala assim, meu irmão, você torce pra que time? Eu torço pro Corinthians. E seu filho, eu torço pro Corinthians. Cara, você consegue me dar aquela ajudinha? Suposição, tá, rapaziada? Eu só tô supondo. Consigo três camisas pra vocês lá, modelo 1 do Corinthians, jogador, top. Porra, se você fizer isso eu consigo te ajudar. O cara chega no almoxarifado e fala, meu amigo, separa 3 daquela lá, modelo tal, 3 pecinhas pra mim, mais tarde eu venho pegar. Você acha que isso não acontecia? Ou você acha que isso ainda não acontece? Mas é óbvio que acontece, e acontece aos montes. Se você tem um sistema de almoxarifado correto, com profissionais corretos, se as pessoas que estão acima desses caras são corretas, você acha que vai ser possível que o conselheiro X faça isso, que o diretor W faça isso, que o presidente H faça isso, que o fulano de tal faça isso? Você acha que vai ser possível eu virar e chegar lá e falar assim, meu irmãozão, separa pra mim 20 camisas daquela modelo especial que teve, tá ligado? Aquela com um petzinho aqui da NFL. Porra, aquela é muito louca, mano. Separa pra mim que eu já tenho aqui pra disponibilizar. Você acha que isso vai acontecer? E o pior é que muitas vezes isso acontecia escancaradamente. Escancaradamente. O cara deixava um bilhete, falava, essa aqui é pra mim, separa. E tava lá no almoxarifado. Então, o Corinthians, hoje, ele é corrupto do topo até da topo da cadeia à base da cadeia. O Corinthians, ele é corrupto em todos os setores. E a palavra desculpa é corrupto. Não tem como você vir falar pra mim que as camisas sumiram. Pô, a gente foi roubado, entraram e roubaram as camisas. Não tem, mano. Não tem como os jogadores trocarem tanto de uniforme a ponto do Corinthians não ter mais uniforme, mano. Não tem. O Corinthians vive nas mãos de pessoas que não querem o bem do Corinthians. E isso fica escancarado em todas as questões.
Meu irmão, prestem atenção os BOs que o Corinthians se coloca. Cara, é BO de marmita, é BO de colchão, é BO de uniforme, é BO de cartão corporativo. Meu, os caras, eles querem roubar o Corinthians em todas as formas que é possível de se roubar um clube. De todas as formas. Meu irmão, daqui a pouco vai virar e falar assim, mano, os caras estavam roubando comida, velho. Chegava um saco de arroz, chegava 1 tonelada. Meia tonelada os caras passavam e levavam embora. Ou só ia meia. Daqui a pouco vai aparecer falando que as categorias de base não tem água pra beber. Porque o Corinthians, hoje, ele é um conglomerado de lixo dentro dele. E as coisas não vão melhorar. Eu quero saber quem vai responder por causa desses uniformes. E não é só os cocôs, os bostas. É presidente, é vice-presidente solicitando uniforme. Eu tenho certeza que é diretor, eu tenho certeza que é conselheiro. Eu tenho certeza que tem um monte de favor dentro do clube que vem através disso. De presentinho aqui, de presentinho ali. E sabe da onde sai esse dinheiro? Sai do bolso do Corinthians, mano. Sai do bolso do clube. Porra, como é que a dívida do Corinthians bate 3 milhões? Como? Como é que você acha? Eu te pergunto, como é que você acha? Não é fazendo as coisas certas. Não é por só uma má administração. Não é porque o cara não sabe somar 1 mais 1. Não é por isso. O Corinthians é hoje sim uma bagunça, mas não é uma bagunça porque os caras são trapalhões, não. É uma bagunça porque os caras são mau caráter, porque os caras sabem que ali é uma terra sem lei e que se eu sair, vai entrar o meu parente, vai entrar o meu amigo e vai manter o que eu faço. As coisas têm que mudar, rapaziada, infelizmente. O modelo associativo não dá mais. Não dá mais. A questão é, será a Safiel a solução dos problemas? Eu espero que sim. Porque eu não aguento mais ver a mão desses canalhas sujando o clube que eu e vocês tanto amamos. Espero que pelo menos isso dos uniformes ele tenha uma solução. Que eles consigam ir a fundo e expor pra onde tá indo, de onde tá saindo, quem tá levando a vantagem nisso. Acredito que isso vai ser concretizado? Não. Acredito que isso vai ser empurrado, isso já foi pra mão do Romeu Thuma Jr., o Romeu Thuma Jr. já passou para os outros setores, para os outros cargos e eu vou ficar repetitivo falando que é o lixo, que passa para o filho lixo, que passa para o neto lixo e enfim. Eu tenho certeza que isso vai girar, até que a torcida vai ter outro problema para falar e nada vai se resolver. É isso, rapaziada. Como eu amo você, Corinthians, mas porra, que raiva que me dá de ver você na mão desses caras, velho. Meio de semana agora tem jogo. Estamos fazendo vídeo na data FIFA. Temos que ganhar, né? Pelo menos pra ver se dá uma mera alegria nessa semana do torcedor do Corinthians. Agradeço demais a todos vocês que chegaram até aqui. Fiquem com Deus. Não se esqueçam de deixar o like e se inscrever no canal. Um forte abraço e vai Corinthians!